Eu tenho certeza absoluta que em algum momento da sua vida você já pensou que era diferente e que pensava por conta própria. E aí, depois de um tempo, você começou a perceber que só tinha trocado de grupo social mesmo, que só tinha trocado de bolha. Você de fato parou de reproduzir alguma ideia, só que depois passou a reproduzir outra. Quando as pessoas falam de pensamento crítico, elas falam muito de uma característica que você adquire e pronto, né? Só que na verdade é um processo que está sempre ativo e que a pessoa que tem o pensamento crítico precisa de muita humildade para reconhecer isso. Porque o pensamento crítico de verdade, ele não se baseia apenas na reflexão das ideias dos outros, mas nas próprias ideias, né? É você refletir sobre aquilo que você mesmo construiu ao longo do tempo. E aí, cara, um erro comum acaba acontecendo, que é o de confundir um pensamento lúcido com vaidade. O que isso significa? Achar que pensar diferente é o mesmo que pensar melhor. Só que às vezes é só o seu ego se vestindo de outra forma, sabe? Então, cara, o que seria pensar criticamente de verdade, né? A gente cresce aprendendo que ser uma pessoa crítica é criticar absolutamente tudo, né? Não seguir as massas, criticar o sistema, problematizar absolutamente tudo, né? Só que o verdadeiro pensamento crítico é muito mais silencioso do que barulhento, né? E aí, cara, eu queria muito que você prestasse atenção nisso. Pensamento crítico não é sobre sair gritando aos quatro ventos aquilo que você acredita, tá? Não é se posicionar contra os outros a todo tempo. É entender por que você se posiciona da forma que você se posiciona. Como que você concluiu o que você concluiu. É entender o caminho até você chegar onde você chegou. Então, pensar criticamente seria olhar para uma ideia e se perguntar: de onde veio isso em mim? Por que eu construí essa ideia? Será que eu estou pensando isso porque eu realmente quero pensar? Ou porque alguém que eu admiro disse, porque eu li em algum lugar e estou reproduzindo? Eu criei esse tipo de pensamento a partir de algo que eu vivenciei, a partir de uma experiência pessoal minha. E aí o problema não é você entender que foi influenciado de alguma forma, porque todo mundo é influenciado de alguma forma, não tem como você viver em uma sociedade e não carregar pensamentos de outras pessoas. A diferença está exatamente em perceber todas essas influências e não permitir que elas te controlem, sem você perceber que elas existem. E aí, o que seria um pensamento lúcido, né? Um pensamento mais lúcido, seria você, muitas das vezes, aceitar que não sabe de tudo. Porque a humildade em refletir, perceber que não tem conhecimento suficiente para afirmar alguma coisa, é essencial para o pensamento crítico. É o primeiro passo para que você possa pensar com clareza, sabe? E aí, cara, é muito importante a gente tomar cuidado com o nosso ego. Porque muitas vezes a gente acaba se sentindo mais especial do que a gente é, né? Só porque a gente pensa diferente da maioria das pessoas em um determinado local, por exemplo. Você começa estudando, se informando, refletindo. E aí quando você vê, você percebe que está pensando em algo muito mais para provar aquilo do que para de fato entender. E aí o pensamento crítico acaba virando uma espécie de escudo, né? Onde você acaba usando ele para se defender e para, de alguma forma, mostrar que você sabe mais que os outros, mesmo que você não expresse isso em voz alta, né? É o seu ego ali disfarçado, né, de um pensamento teoricamente lúcido. E aí, cara, qual que é o grande problema disso, né? Um dos problemas mais sérios disso é que quando o pensamento crítico serve para afirmar superioridade, ele não é mais um pensamento, ele é uma crença. Porque daí você começa a colecionar argumentos. E você deixa de colecionar dúvidas. Que é, acho que uma das maiores características, né, do pensamento crítico. Você debate para vencer. Você não debate para escutar e aprender mais sobre. Só que a verdade em um debate, se é que nesse debate existe alguma verdade, né? Porque a depender do assunto, né, dos assuntos que estão sendo colocados, nenhum dos assuntos é verdade, mas
A grande sacada é que a verdade, ela não é colocada para quem está preocupado em vencer, em colocar um discurso como a verdade. A verdade aparece para quem quer compreender as coisas. E aí é que está o grande problema, porque o ego não gosta de compreender as coisas. O ego gosta de ter razão. E aí é preciso ter coragem para duvidar de si mesmo, né? Pensar criticamente de verdade é quando a dúvida parte de si mesmo. Ao invés de apontar para o mundo, ela aponta para dentro de você, para suas próprias crenças, para suas próprias verdades, para aquilo que você acredita. E é aí que você se pega questionando as suas próprias intenções, né? E aí, cara, você pode fazer perguntas como: eu acredito nisso porque isso me representa mesmo? Ou porque isso me dá alguma segurança? Será que o que eu tô pensando, que o que eu acredito, que o que eu tô defendendo é uma forma mais lúcida mesmo de enxergar as coisas? Ou será que é só uma forma mais refinada de me proteger? E é aqui que o pensamento crítico deixa de ser algo confortável, né? Porque, é claro, né? Criticar outras linhas de pensamento, criticar os problemas do mundo é muito fácil. O que o mundo mais tem é problemas para serem discutidos e resolvidos, né? Só que olhar para dentro de si, para tudo que passa na sua cabeça, e admitir que o nosso pensamento por si só pode ser limitado, na verdade é limitado porque somos seres humanos, né? Isso é difícil. E é aí que, de fato, né, quando a gente passa a fazer esse tipo de questionamento, que o pensamento crítico se torna, então, realmente um pensamento sábio, né? Sabedoria. Não porque ele te dá resposta para todas as coisas, mas porque ele te ensina a conviver com incertezas, com a ideia de que talvez o mais honesto que a gente possa ser é continuar aprendendo cada vez mais, todos os dias, né? Buscando ser uma pessoa melhor, com mais conhecimento, né? Com uma argumentação mais bem fundamentada, né? Preocupe-se se um dia você achar que já sabe de tudo. Porque geralmente as pessoas que mais sabem são as pessoas que acham que não sabem de nada, porque elas têm uma pequena noção do universo, do quanto o universo pode ser grande, né? Porque quanto mais conhecimento você tem, mais você vê o quanto o universo e as coisas que tem nele são amplas, né? Cara, o que é o planeta Terra no universo, sabe? O que é a gente no planeta Terra. E aí você vai tendo noção, né? Do quanto existem tantas coisas e tantos campos para serem estudados e explorados que é impossível você já saber de tudo. Você ter um conhecimento profundamente profundo sobre algo, né? E, enfim, tomar aquilo como uma verdade absoluta. Então, cara, no fim das contas, ter um pensamento crítico não é ter razão sempre. É sobre você ter um compromisso com a verdade, mesmo que essa verdade não te agrade. As pessoas que realmente pensam por conta própria, né? Elas não se sentem superiores às outras. Elas se sentem responsáveis em não sair espalhando por aí o que elas não entendem, o que elas não sabem bem sobre. Elas reconhecem que tem vieses ideológicos por trás das falas delas. E elas frequentemente admitem que precisam reaprender determinadas coisas. E, cara, talvez essa seja a parte mais bonita do pensamento crítico, sabe? Você se manter curioso, você se manter uma pessoa questionadora, uma pessoa que busca a verdade, mesmo quando a sua mente acha mais confortável que você fique descansando naquela certeza inicial que você teve. E de verdade, eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Por agora é isso. Até a próxima e tchau, tchau.